Oi, meu nome é João Pedro. Eu sou a Mariana. Nosso trabalho é sobre Piero della Francesca. Piero della Francesca nasceu na cidade de San Sepolcro, na Itália. Sua data de nascimento é inexata, pois há autores que indicam o ano de 1412 e outros 1420. Após sair de sua cidade natal, São Sepulcro, Piero della Francesca viveu um período em Florença, onde era aluno de Domenico Veneziano. Numa época morou em Arezzo, onde fez os afrescos da igreja de São Francisco. Viveu um período em Roma e, após isso, morou um período entre Arezzo e Urbino, até que voltou à sua cidade natal, onde faleceu. Estipula-se que tenha morrido em 1492, de modo que sua produção como artista alcançou boa parte do século XV, ou, como dizem os historiadores do renascimento artístico italiano, o Quattrocento. O pintor italiano Piero della Francesca revolucionou a pintura ao introduzir nela o princípio da perspectiva, o que proporcionou uma melhor disposição aos objetos representados, fossem eles pessoas, paisagens ou construções, como igrejas e demais edifícios. Essa técnica chegou à perfeição com o trabalho dos pintores, como Rafael e Leonardo da Vinci. Entretanto, o principal recurso da técnica da perspectiva foi Piero della Francesca. Algumas obras suas são O Batismo de Cristo, que está na Galeria Nacional de Londres, Hércules, no Isabel Stewart Gardner Museum, em Boston, Virgem de Senigallia, Galeria Nazionale del Marche Urbino, Itália, e Retrato Duplo dos Duques de Urbino, Galeria degli Uffizi, Florença. As obras de Piero della Francesca são, na maioria dos casos, relacionadas a imagens sacras. Eu escolhi o retrato de Sigismundo Pandolfo Malatasti. O retrato mostra a imagem do Condottiero de perfil. Os pontos fortes dessa obra são as texturas e o cabelo, onde Piero executou de forma atenciosa os traços naturalistas. Hoje em dia a obra se encontra exposta no Museu do Louvre. Uma curiosidade sobre a obra é que dúvidas sobre sua veracidade são colocadas em questão, já que se assemelha com uma pintura do templo maletestiano, o qual indícios apontam em que foram feitas na mesma época. Foi feita com óleo e têmpera no painel. E, observando a imagem, podemos ver um homem que não tem reação. Assim surge uma dúvida sobre seus sentimentos e a forma em que ele está retratado na imagem. A Flagelação de Cristo, de Piero della Francesca, é tida como uma das mais importantes obras-primas da pintura italiana do século XV. Atualmente localiza-se na Galeria Nazionale della Marche, em Urbino. Seu tema é a flagelação de Cristo, executada pelos romanos durante sua paixão. O pintor retrata a distância entre a cena da flagelação e os três personagens, visto no primeiro plano, de forma realista através da perspectiva. A composição retrata duas cenas separadas. À esquerda do observador, num pátio ladrilhado, no palácio de Pôncio Pilatos, em Jerusalém, Cristo é flagelado por dois soldados, que cumprem as ordens do poderoso líder que está assentado em seu trono, assistindo a cena. Nesta cena há também um personagem não identificado, tido como um turco, por causa do turbante que está usando, onde também assiste a cena. Enquanto a parte direita da composição, em primeiro plano, há três personagens que conversam entre si, sem prestar atenção ao que acontece às suas costas, como se a cena não tivesse nenhuma importância para eles. Não se tratam de pessoas ligadas ao Novo Testamento, ainda que o personagem flagelado tenha sido associado ao longo do tempo a Jesus Cristo, ao apóstolo Pedro e ao próprio apóstolo Judas arrependido. Diversas teorias foram elaboradas para explicar as três misteriosas figuras em primeiro plano, mas não pode-se afirmar que alguma delas realmente é a verdadeira. A resposta talvez estava na moldura do quadro, que já não existe mais.
onde só podia ler convernerunt in unum, isto é, fizeram um, se uniram. Cujo nome verdadeiro é Donato de Niccolò de Bertobardi, e seu nome artístico é Donatello. Foi um historiador cientista italiano, nascido em Florença em 13 de dezembro de 1386. Usava materiais como canudo, mármore, bronze e madeira para fazer suas esculturas. Suas esculturas mais famosas são São Marcos, que se encontra em Florença, Tabernáculo de São Jorge, que se encontra em Florença também, Profetas, que também se encontra em Florença, o Banquete de Herodes, que se encontra em Siena, Davi, do rei Davi, que se encontra em Florença também, Gatamelata, que se encontra em Pádua, e Maria Madalena e Judite e Holofernes, que também se encontra em Florença. Em 1408 fez uma de suas obras mais importantes, a obra da estátua de bronze do rei Davi, cuja coroa de amarelo e membros alongados, no estilo gótico tardo, mas é operado uma perna só, a qual corresponde uma torção no busto, e suas mãos realizando mostrando um estudo acurado da anatomia humana. Retrata a história bíblica da vitória do rei Davi sobre o gigante Golias. Foi iniciado em 1408 e terminado em 1409, e foi esculpida novamente em 1440. É Giovanni Fresoli, mais conhecido como Fra Angelico. Ele nasceu em 1395 na Itália e faleceu aos 60 anos em Roma, também Itália, em 1455. Fra Angelico foi um importante pintor do período gótico, no final desse período e o início do período renascentista. Usou a arte para a propagação do evangelho, por isso suas pinturas abordavam temas cristãos. Uma das principais obras é a Anunciação. Foi criada usando a técnica de afresco e foi pintada em 1437 e 1446 para o convento de São Marcos, atualmente Museu Nacional de São Marcos. A pintura conta a história do Novo Testamento, onde narra que o anjo Gabriel apareceu à Virgem Maria para anunciar que ela fora escolhida para ser a mãe de Jesus. Assim como em suas obras, Fra Angelico dá maior valorização às formas do que às cores. Outro ponto forte em suas pinturas é a presença de expressão de sentimentos interiores dos personagens retratados, dando valorização realista usando a técnica de perspectiva artística. Na imagem pode-se perceber a Virgem Maria de um lado sentada e o anjo que com a ponta direita do seu pé encosta o chão e tem um raio de luz neles, e a Virgem Maria está com um livro no seu colo e dá para perceber que a outra pessoa ao lado, que seria o arcanjo Gabriel, é uma pessoa normal, pois tem um auréola ao redor da sua cabeça e as roupas luxuosas vermelhas e com bastante detalhes em dourado que representariam o ouro daquele anjo, assim dando para perceber que ele é uma pessoa divina, algo enviado por Deus, e também aquele raio que seria o Espírito Santo sobre a Virgem Maria. Dá para entender que ali seria a Anunciação retratando assim de uma maneira muito boa, não sei a palavra para usar, muito perfeita, aquele momento da Bíblia, aquela passagem do Novo Testamento. Oi, eu sou a Helena. Meu trabalho é sobre o Hieronymus Bosch, que ele nasceu em Hertogenbosch, na Holanda, no ano de 1450 e faleceu em 1516. Ele é um grande exemplo de pintor do Renascimento e da Idade Média. A obra que eu escolhi para fazer dele é sobre jardim, as delícias terrenas. Ele é constituído sobre 3 partes. Uma delas, na parte esquerda, é onde está Jesus com Adão e Eva, e ao fundo desta imagem tá os animais da Índia. Na imagem ao centro existem mulheres que estão se banhando, nadando, e ao redor delas existem homens cavalgando, que cavalgar significava um ato sexual. Existia no centro 3 tipos de pecado. O pecado feminino, que era representado pelos animais, os bichinhos menores. O pecado masculino, que eram as aves, os répteis, enfim. E o
o demônio que ele estava representado nas rochas e nas sombras ao fundo. E na terceira parte é o inferno, que é uma representação mais escura, que existe um pássaro. E esse pássaro, ele come pessoas e logo em seguida mostra ele vomitando e defecando essas pessoas. No inferno existia 3 pecados. O pecado da preguiça, o da gula e o terceiro é uma mulher em que ela vê o seu reflexo nas nádegas de um monstro, que é considerado o pecado da soberbia. No inferno também existiam instrumentos musicais que eles usavam para tocar músicas profanas, que eram tocadas pelos trovadores. O rei Filipe II levou este quadro pelos mosteiros de El Escorial. Essa obra foi pega em 1939 e foi levada pelo Museu do Prado, que está até hoje. Meu nome é Flávia e eu vou falar sobre o Verrocchio. Andrea de Francesco di Con, conhecido como Andrea del Verrocchio, nasceu em 1435 em Florença, na Itália, e veio a falecer em 10 de outubro de 1488, em Veneza, também na Itália. Verrocchio foi um artista florentino italiano e esteve ativo durante o Renascimento. Ele era escultor, ourives, pintor e trabalhou na corte de Lorenzo de Médici. Entre seus alunos, incluindo Leonardo da Vinci, suas primeiras pinturas são de 1460. Em 1464 e 1475, pintou o Batismo de Cristo, uma de suas principais obras, ajudado por Leonardo da Vinci. Ainda jovem, que terminou a Paisagem e o Anjo da extrema esquerda. Foi ainda em 1475 que ele decidiu se dedicar inteiramente em esculturas. Em 1478, Verrocchio começou o seu trabalho mais importante. Ele começou a fazer uma estátua equestre de Bartolomeu Colleoni, que morreu 3 anos antes dele. Por ficar mais conhecido por suas esculturas, eu vou falar um pouco sobre sua principal estátua, Bartolomeu Colleoni. A estátua é também bastante notável pela expressão firme de comando no rosto de Colleoni, em Veneza. Verrocchio enviou para seus clientes um modelo de cera em 1480 e em 1488. Ele finalmente mudou-se para Veneza para ajudar na fundição da estátua. Contudo, ele morreu antes de terminar o trabalho. A obra foi fundida pelo escultor veneziano Alessandro Leopardi e inaugurada em 1496. Em Florença, sua obra em bronze mais importante é talvez Cristo e São Tomás. Hierônimos. Tá. Decidiu? Tá, Hierônimos. Consegue ler? Consegue ler? Como é que consegue ler? Só de boas pra eles. Por que tá escuro? Porque tá o negócio aqui, ó. Eu não consigo ler isso aí. Peraí, eu tô pensando aqui. Agora eu tenho que falar mais uma parte. Período e no início do período renascentismo usou a arte para propagação Em Urbino. Tu tem demência! Giovanni Frezzoli, mais conhecido. Tu consegue ler? Eu consigo. Tira essa câmera da minha mira. O Luiz Júnior, ele só me humilha também, né? O Luiz Júnior. Eu estava crente,